tarde. Essa passagem tão conhecida por todos nós revela o amor incondicional do Cristo por nós. Eu fico pensando se numa situação como essa, se o Cristo, ao invés de fazer essa colocação, virasse para aqueles que o questionaram e dissesse: fazer o quê, né? Ela foi pega em adultério, vai ter que morrer mesmo, apedrejada. Vocês conseguem imaginar o efeito em cadeia? O que isso iria desencadear por séculos e milênios? Que todas as pessoas que fossem pegas em adultério ou em qualquer outro tipo de situação poderia ter um fim como esse? E receberiam como uma resposta a pena que lhe tiraria a vida? Mas a sabedoria do Cristo, e eu fico pensando, eu fico tentando me transportar para a época, e todos ali de repente pensando: agora só quero ver o que ele vai falar. Porque a lei manda matar quem é pego em adultério. Pronto, demos um checkmate no Cristo. E ele calmamente, tranquilamente, dá essa resposta e devolve para aquela comunidade que queria cometer esse crime a responsabilidade. Vocês querem tirar a vida dessa mulher por ela ter cometido adultério. Tudo bem. Se tiver aqui alguém dentre vós que não tenha cometido nenhum pecado, atire a primeira pedra. Não condenou ninguém, ele mesmo não julgou ninguém, devolveu para eles a situação. O Cristo tinha uma capacidade extraordinária. O Cristo, quando olhava para nós, para todos aqueles que estavam convivendo com ele não focava naquilo que a pessoa tinha de ruim. O Cristo, quando olhou para a adúltera, ele não focou no adultério. Ele não focou nos defeitos. E interessante que ele poderia apedrejá-la, porque o nível. Mas o que ele fala? Olha a humildade. Se nem eles a condenam, nem eu. Vá e não peques mais. Ele que tinha autoridade, o enviado, o mestre dos mestres, nem eu te julgo. Quem sou eu para te julgar? Ao contrário, você está absolvida. Vá e não peques mais. Então Cristo, quando ele olha para a gente, ele não via os defeitos. Cristo, quando olhava para as pessoas, ele via as potencialidades, as virtudes. Ele conviveu com ladrões, com adúlteras e com vários outros perfis. E se a gente acompanhar a história dele, em nenhum momento você identifica ele humilhando ou julgando a pessoa pelo passado dela, pelas fraquezas dela, pelas dificuldades, pelas limitações. Em nenhum momento ele expõe uma pessoa ao ridículo, a um julgamento, ao vexame. Em nenhum momento ele ridiculariza, ele humilha. Olha que atitude extraordinária. E eu fico pensando como será interessante quando a gente começar a fazer esse exercício. Já pensou? O dia que você olhar para o seu marido e ver só as virtudes dele, para o seu filho,
para o seu chefe, para a sua sogra, para o seu vizinho, e reconhecer só as virtudes que essas pessoas têm, e não mais focar no defeito, naquilo que ele ainda não conseguiu fazer, transpor, crescer, evoluir. Mas infelizmente nós ainda nos fixamos muito no que falta, né? É bem aquele ditado do copo com a água, não é isso? A gente ainda foca muito em quê? Se a gente mostra esse copo, né? Tem que mostrar para a câmera também. Se a gente mostra esse copo para algumas pessoas e pergunta, o que você está vendo? Está faltando um pouquinho para encher, né, Marcelo? Ou está metade vazio, né? Então existem pessoas que têm essa conduta. Todas as vezes que ele olha para o marido, para a esposa, ele não olha as virtudes, mas olha aquilo que ela deixou de fazer. Aquilo que ele ainda não conseguiu ainda administrar. E aí, gente, é perigoso você atravessar uma encarnação inteira e essa pessoa nunca está pronta para você. Porque a gente só focou a vida inteira naquilo que ela não tinha de bom. Eu recebo pessoas que falam que meu pai sempre olhou aquilo que eu deixei de fazer. E quando eu acertava, ele falava ainda que não fiz mais que obrigação. Nunca me elogiou. Nunca valorizou a minha dedicação, meu trabalho. Mas sempre focou nos deslizes, nas fraquezas, naquilo que às vezes saía fora do combinado. Ah, isso, quando errava. Então é incrível o valor que nós damos para o erro, para a falha, para as dificuldades, para as limitações. Incrível como nós potencializamos o erro, né? E diminuímos o acerto. Quando tudo vai bem, ninguém elogia, ninguém reconhece, mas quando falta, isso é exacerbado. Quando eu julgar, gente, é uma atitude. Eu vi um conceito falando que julgar é um dos métodos mais desonestos que existe de se autopromover. Você já percebeu que quando você julga alguém, você está julgando justamente por algo que você não faz? Alguém já se pegou fazendo julgamento e pensando assim, nossa, aquela pessoa é igual a mim. Ele é tão ignorante como eu. Nossa, ele é tão corrupto quanto eu. Alguém já fez um julgamento assim? Nossa, sabe esse corrupto, esse rapaz aí que acabou de lesar essa empresa? Eu faço isso também. Sabe esse rapaz aí que traiu a esposa? Eu também traio a minha esposa. Quando você julga alguém, pressupõe que você não faz aquilo pelo qual você está julgando. Então, se você não faz, você é melhor do que essa pessoa. É como se você falasse assim, depois do julgamento, tá vendo tanto que eu sou legal? Eu não traí a minha esposa, eu não sou corrupto, eu sou honesto, tá vendo tanto que eu sou gente boa? Olha que método mais desonesto de se autopromover. Você usa da fraqueza do outro para se autopromover. Você fala dos defeitos do outro para ressaltar suas virtudes. Olha que desonestidade. E você é tão carente de aprovação, de que as pessoas gostem de você, e que olhem para você, e vejam em você um mártir, uma pessoa exemplar, que você precisa diminuir o outro para sobressair. Julgar é diminuir o outro para você aparecer, para você sobressair. E quando nós julgamos o outro, geralmente ele está ausente, na maioria das vezes, quase que 110% das vezes, o réu está ausente. E nós estamos julgando em função de um comentário que alguém me disse, que eu ouvi na internet, que me comentaram. E logo, nós já levamos a pessoa para o paredão. E o pior, nós ainda saímos por aí propagando, divulgando esse julgamento.
sabendo a nova e do fulano? Adivinha quem aprontou? Cuidado, gente. Não troque a sua saliva por veneno. Tem gente que não tem saliva, tem veneno. Destila veneno. Né? E um comentário desse, às vezes, tem gente que destrói casamento, destrói uma carreira. Né? E uma vez você tendo assumido isso, para reparar isso, às vezes é irreparável. Tem situação que é irreparável. Quando você julga, você não dá o direito, muitas vezes, ao outro de defesa. Você já bateu o martelo, você já emitiu a sua opinião, já falou, já comentou, já divulgou e às vezes já até tomou uma decisão. Né? Então o outro não tem nem como se defender. Então, eu fico pensando, né? Por que eu me ocupo tanto com julgamento? Tem pessoas que são especialistas, né? Não estou falando dos magistrados, não. Mas tem pessoas que, né, são especialistas em julgar, em emitir um parecer. E se ocupa tanto com isso. Eu fico pensando que uma pessoa que se ocupa demais com isso, muitas vezes faz isso até mesmo para não ter que ocupar de si. Quando eu fico olhando demais para o outro, observando demais o outro, o comportamento do outro, a postura do outro, a roupa do outro, a conduta do outro, a religião do outro, a cor da pele do outro, a orientação homoafetiva ou sexual do outro, o nível socioeconômico do outro, quando eu fico me ocupando demais com o que acontece lá fora, eu sinto que muitas vezes é uma forma que a gente elege para não ter que se ocupar. Você passa a sua vida se ocupando com as desgraças alheias, com os deslizes, com as fraquezas. Quase todos aqui devem conhecer alguém, aqui nesse salão não, porque todos nós somos espíritas, estamos salvos, né? Mas quase todos aqui devem conhecer alguém na família, no trabalho, que de 10 vezes que você chega, né, para conversar com ele, ele tem uma novidade. Uma desgraça, uma traição, uma corrupção. Sempre tem. Reunião de família, encontro de amigos. Né? Então, é uma pena. Porque isso vai criando uma atmosfera, né, naquele ambiente, né, extremamente desagradável. E fora o que você vai atraindo, né, espiritualmente. Que tipo de companhia espiritual que você atrai quando você fica construindo, arquitetando conteúdos dessa natureza? Quem que você acha que você chama para tomar um cafezinho com você, espiritualmente falando, quando você abre a sua mente para ficar, né, degustando esses malefícios? Então, quando você... Quando nós, porque eu tenho que me incluir, porque nós estamos todos num processo, né, de crescimento. Então, quando a gente começar a ficar com essas ideias de querer emitir um parecer sobre alguém, para um pouquinho, vamos parar um pouquinho e pensar. Por que essa pessoa provoca isso em mim? Né? Por que essa pessoa me irrita tanto? Por que essa pessoa me estimula a querer desenvolver essa linha de raciocínio e de coisas tão perversas e más sobre ela? Por que isso me intriga tanto? Se você for afundar essa pergunta, e for honesto, e for perseverante, pode ser que em algumas situações você vai descobrir que o que te irrita no outro é porque ele tem a coragem de fazer o que você não tem. Ele tem coragem de assumir o que você não assume. Eu lembro mesmo de pessoas homofóbicas que eles criticavam, maltratavam demais os homoafetivos, e muitos desses eram homoafetivos, só que só estava dentro do armário. Com o tempo eles saíram do armário. Mas eu acredito que daqui a uns tempos não teremos mais armário, né? Porque as pessoas estão assumindo tudo tão rápido, hoje tão precoce,
Então vai ter uma falência aí, né, em venda de armário, que o povo não vai nem precisar mais ocultar. Mas, então, quando uma pessoa te irrita demais, te provoca demais, para um pouquinho e pensa, por quê me provoca tanto, me irrita tanto? A ponto de eu assimilar e tentar manter essa conduta. Essa mensagem do André Luiz é fantástica. Examina, amigo, examina o trabalho que desempenhas, analisa a própria conduta, observa os atos que te definem, vigia as palavras que proferes, aprimora os pensamentos que emites. Isso é uma questão, então, gente, né, de vigilância. Então, a gente precisa ter essa vigilância. Cuidado. Na hora que você começar, se você ficar com essa atitude de vigilância, você vai conseguir eliminar a construção dessa equação logo no início. Na hora que você começar a pensar em querer julgar alguém, se você estiver atento, você, opa, comparar, olha eu aqui. Então, a questão de vigilância e de autoconhecimento. Pondera as responsabilidades que recebestes, aperfeiçoa os próprios sentimentos, relaciona as faltas em que porventura incorrestes, arrola os pontos fracos da tua própria personalidade, inventaria os débitos em que te inseristes. Ser o investigador de ti mesmo, o defensor do próprio coração, o guarda de tua mente. Mas, se não detens contigo a função do juiz, chamando a cura das chagas sociais, não julgues o irmão do caminho, porque não existem dois problemas absolutamente iguais, e cada espírito possui um campo de manifestação particulares. Cada criatura tem o seu drama, sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. Então nós, muitas vezes ao julgar, a gente se faz como referência, né? Como eu falei no início, quando você julga, é porque você não faz o que o outro faz. Então você está usando o seu nível, o seu estágio para humilhar o outro. Eu não faria isso. Que coisa feia. Né? E dá lição de moral, e vem com aquele falso moralismo. Né? Você não esperava isso de você. Né? Gente, se nem Jesus esperava, ele aceitava. Ele não chegou para Madalena, né, a meretriz, ô Madalena, não esperava isso de você, que coisa feia. Ficar destruindo casamentos, tendo relacionamentos, né, à torta direita com os homens. Alguém ouviu isso na história, gente? Ele ficou dando sermão nela. Já não bastava a dor e a humilhação pública. E ele teria condição moral para fazer isso. E não fez. E não fez com ninguém. Nós nunca vimos Jesus usando o nível dele, se comparando com os demais. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. Uma pessoa quando cai, quando erra, gente, se tem algo que ela não precisa, é de que alguém vá lá e piore a situação. Essa pessoa precisa de acolhimento, de amparo, de segurança, de alguém que a escute, de alguém que a respeite, de alguém que acolha. É tão gostoso quando alguém de repente vira para você, depois de um tempo de convivência, e fala: você sabia, você conhece o meu passado, sabe o que eu já fiz. Em nenhum momento você me expôs, você me criticou. E eu pensava: nossa, ele sabe o que eu fiz no verão passado. A qualquer momento ele vai falar. Eu lembro de um colega de trabalho. Eu o conhecia antes dele ser meu colega. E sabia muito bem um pouco da história dele. Quando ele me viu e viu que nós seríamos colegas de trabalho, depois de um bom tempo, em que ele virou para mim
e colocou: Marcelo, cara, vim te agradecer. Eu, por quê? Por você nunca ter contado para as pessoas aqui o que eu fiz no verão passado. Eu falei: não vou contar. Um outro eu vi uma mulher que não era mulher dele, em cenas muito íntimas, né? E ele viu o que eu vi. E ele voltou para a casa dele pensando: eu sou muito amigo da família. E ele voltou para a casa dele: pronto, acabou meu casamento. Ele vai contar para minha esposa, né? E eu não contei. E passou um tempo, ele também veio até mim: ô Marcelo, vim te agradecer, cara. Aquilo lá era só um deslize meu, um happy hour, né? Coisa assim, nada sério. Eu amo a minha esposa, os meus filhos, e a última coisa que eu quero é sair desse casamento. E tô mal pra caramba com o que eu fiz e tal. E você não contou, né, cara, pra ela? Essa vida é sua. A responsabilidade é sua. Esse casamento é seu. E eu não consigo me ver sendo o promovedor de uma desgraça, de romper, desestruturar uma família. Essa tarefa é sua. Não cabe a mim. Já pegar o celular, filmar, como alguns fazem, fotografam. Amiga! Quer dizer, manda o WhatsApp, quando essas notícias ligam, né? Amiga, eu preciso te contar. Você sabe que eu estou fazendo isso porque eu quero o seu bem, né? Porque eu sou sua amiga. Eu vi essa mensagem, eu achei ela linda. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem o perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, é a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física e emocional e espiritualmente. E é por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. Perdão traz alegria, onde a mágoa produziu tristeza. Cura, onde a mágoa causou doença. Papa Francisco. Lindo, né? Infelizmente, tem gente que sente orgulho em colecionar mágoa. Né? Tem gente que, às vezes, faz até isso aqui, ó. Não é porque você me negou um todinho na quarta série, no dia 27 de março de 2004, numa tarde ensolarada, às 16h54, que eu guardo rancor de você. Longe de mim, querida. Tem gente que sabe o dia, o horário, se chovia ou não, né, a roupa que estava vestindo. Né? Eu lembro de uma chorando e o marido: ô meu bem, o que foi? 25 anos de casado. O que foi? Uai, nosso casamento, dia do nosso casamento. Uai, foi uma festa tão linda. Se você não tivesse esquecido de colocar o tapete vermelho que eu pedi na igreja. Então tem gente que guarda. Né? Tem gente que, se ela tirar a mágoa, né? Você sabe que tem gente que ela fica vibrando para o parceiro dela errar, o filho, seja lá quem for, para ela ter repertório, para ela se envolver, porque se tirar isso da vida dela, ela vai fazer o quê? Tem gente que, se ela resolver o problema da vida dela, ela surta. Eu vivo em função desses problemas.
Tenta resolver problemas de alguma pessoa, você vai ver que você vai arrumar problema. Porque o que eu vou fazer agora? Minha vida era reclamar. Agora ele ficou ótimo, ficou maravilhoso. Eu lembro de uma pessoa que vivia reclamando da casa que ela tinha. O filho deu uma mansão para ela. Até hoje ela reclama da mansão. Né? Bom mesmo, sabe? Aquela casinha que eu tinha, agora só o tamanho dessa casa. Não, a dificuldade, como é que eu vou limpar isso tudo agora? Né? Então, existem pessoas que são colecionadoras de tragédias, de caos, né? E não se permitem, não se libertam. Por isso que seria interessante, na atitude de julgar, né, a gente parar para, quem sabe, né, seria interessante se a gente julgasse a nós mesmos, mas sem tamanha rigidez, né, sem tamanha dureza, para se permitir, né, ser uma pessoa mais flexível. Se alguém o vê e não cumprimenta, pense, ele não conheceu. Se o conhece, ele não me viu. Se o viu, ele está distraído. Se virou o rosto, ele está com problemas. Se o tratou secamente, ele está infeliz. Se o tratou formalmente, ele deve ter suas razões. Se o ofendeu, ele está doente. A todos, indistintamente, deseje, Deus lhe dê a paz. É? Então que a gente não... Porque a pessoa que julga muito, gente, para ela se tornar uma pessoa melindrosa, tá? A barreira é muito tênue. Uma pessoa melindrosa é aquela que se ofende e se magoa com facilidade. Aborrece-se com tudo e com todos, sem que haja grandes motivos para isto. Guarda ressentimento por longo tempo, pois enxerga maldade em todas as atitudes que contrariam o seu modo de pensar ou agir. É incapaz de compreender, aceitar e perdoar as faltas dos seus semelhantes. Uma pessoa melindrosa não busca esclarecer os pontos obscuros de uma determinada situação, preferindo julgar-se injustiçada e incompreendida. Então, espero que a gente possa refletir e que a gente fique atento aos julgamentos, porque existe uma rede social que o pessoal é especialista em julgar, um tal de Facebook, né, WhatsApp, Instagram. Então vamos ficar atentos, porque tem muitas pessoas que foram estraçalhadas, né, por uma leitura extremamente preconceituosa, maldosa, precipitada, e dificilmente, alguns tiveram até que mudar de cidade, mudar, às vezes até de país. Tamanho julgamento social. Então vamos ficar atentos, gente. Nós estamos rindo, achando graça, emitindo parecer e curtindo muita coisa, e no mínimo deveria existir da nossa parte um silêncio e um respeito, né? Porque não é disso que essas pessoas precisam. Que a gente possa, então, aumentar, ampliar a nossa capacidade, né, de compreensão. Obrigado. Meus irmãos, então vamos passar nesses instantes a chamar os nossos irmãos médiuns para a sala de harmonização. O Betinho vai começar a música.